Pessoal, hoje vamos resolver 8 questões de análise combinatória. Creio que se vocês aprenderem como resolver e entender como eu resolvo essas 8 questões, vocês vão acertar tudo, principalmente em prova de concurso que entra como raciocínio lógico. A primeira questão que a gente vai fazer, Universidade de Fortaleza, né? Aqui fala o seguinte: uma sorveteria tem em seu cardápio 16 sabores de sorvete, 3 tipos de farofa, 6 tipos de cobertura. Zilda pretende tomar apenas uma bola de sorvete, uma única cobertura e um único tipo de farofa. Quantas são as opções de sua escolha? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui. Olha, se liga nisso. Observe esse conectivo aqui. Isso aqui é muito importante. Por quê? Toda vez que ele aparece, a gente vai utilizar um princípio multiplicativo. Ou seja, a gente vai multiplicar. Bom, qual é a ideia dela? Ela quer saber a quantidade de opções que ela tem. Ou seja, então perceba, temos sorvete, temos farofa. Eu estou simbolizando sorvete como S e farofa como F. E temos cobertura. Perceba que ela quer escolher um cardápio que contenha o sorvete, a farofa e a cobertura. Para isso, ela vai fazer o seguinte: ela vai ver quantas possibilidades de sorvete ela tem, são 16. Quantas possibilidades de farofa ela tem? 3. E quantas possibilidades de cobertura? 6. E a gente vai usar o quê? O princípio multiplicativo, porque ela quer fazer, a opção dela tem que ter sorvete e farofa e cobertura. E. Ou seja, a quantidade de opções que ela tem vai ser 16 vezes 3 vezes 6. Isso aqui vai dar igual a exatamente 288 opções. Ou seja, para ela escolher o sorvete, a farofa e a cobertura, ela vai ter 288 opções. Bora para a próxima questão. A próxima questão é o seguinte: ele diz que um cliente está comprando produto de limpeza. Na prateleira do mercado há 4 marcas diferentes de detergente, 3 marcas de esponja e 2 marcas de pano de limpeza. Quantos kits diferentes pode ser formado escolhendo um detergente, uma esponja e um pano de limpeza? Perceba o seguinte: a palavra aí apareceu. E se a palavra aí aparece, a gente vai usar e a gente usa multiplicação. É a primeira coisa. É a dica da questão. Então, ela quer ter uma opção, ela quer fazer um kit com um detergente, uma esponja e um pano de limpeza. Então tá aqui, um de cada. Um detergente, uma esponja e um pano de limpeza. Tá claro para todo mundo que eu estou colocando as iniciais para simbolizar cada elemento. A gente já viu que tem o i, então a gente vai multiplicar.
E depois a gente vai ver quantas possibilidades eu tenho de detergente. Ora, eu tenho 4 marcas diferentes de detergente. Quantas possibilidades eu tenho da esponja? Eu tenho 3. E quantas possibilidades eu tenho de pano de limpeza? Eu tenho 2. Então, isso aqui, a quantidade de kit formado vai ser 4 vezes 3 vezes 2. Isso aqui vai dar 24 kits de limpeza. Então, pessoal, questões de análise combinatória, a primeira coisa que a gente tem que fazer é grifa os números. Onde tem número, a gente vai grifar. 2. Observa se a gente tem um conectivo I. O I multiplica o OU, soma. Até agora a gente só usou o princípio multiplicativo. E a última coisa é que isso aqui, ó, 2023, banca objetiva. Próxima questão. Bom, aqui eu tenho uma questão do ano de 2022, né? Questão do concurso aí, ó, de médico. E a questão fala o seguinte: antes de continuar a aula aí, dá um like aí pelo trabalho. Para quem vai fazer concurso, principalmente da área de segurança, é muito bom esse tipo de questão. Então a questão continuando. Para um casamento, a Adriana teve que escolher 3 músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Então veja, ela tem 3 músicas que ela tem que escolher entre 10. 3 entre 10. Além disso, ela deve escolher qual ordem deve ser tocada essas 3 músicas. Nessas condições, o total de escolha possível de Adriana é... Linda questão. Linda. Por que essa questão é linda? Porque aí vocês vão aprender quando eu uso combinação e quando eu uso arranjo. Perceba o seguinte. E aqui eu vou estabelecer onde ficam as crianças e os adultos. A menina Adriana, ela tem 10 opções de música e quer escolher 3. Só que ela vai escolher nessas 3. Eu vou dizer que eu tenho 3 músicas. Eu tenho a música A, eu tenho a música B e eu tenho a música C. Onde eu vou tocar a primeira música aqui, ó, a segunda e a terceira. Perceba, e aí, quem entender isso, nunca mais erra questão nenhuma. O seguinte: se eu colocar a música C primeira para tocar, a B segunda e a A na terceira, eu mudei a ordem. Se eu mudei a ordem, eu tenho outro evento. Então, o que é que está dizendo? Que a ordem importa. Ele está dizendo que a ordem importa. Se a ordem importar, ou seja, se eu inverter a ordem, eu tenho outra sequência e eu tenho outro evento. Imagina, se eu tenho outro evento e a ordem importa, olha, a ordem importa. Escreva aí, ordem importa. Isso aqui é igual a arranjo. Toda vez que a ordem importar, eu vou usar arranjo. Então,
Arranjo de N em P é definido como N fatorial sobre N menos P fatorial. Meus amados, se vocês estão estudando análise combinatória, eu entendo que vocês sabem o que é um fatorial. Então, aqui, ó, eu vou ter arranjo de 10 em 3. Eu não tenho 10 músicas? Das 10, eu não quero escolher 3 em que a ordem importa? Então, tá aqui, ó, arranjo de 10 em 3. Vai ser 10 fatorial sobre 7 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial. E agora a mágica acontece. Ó. Eu tenho que 8 vezes 9 é 72. Quando eu multiplico por 10, eu coloco um zero. E eu marco o gabarito. Veja, pessoal, uma questão para médico do ano de 2022. Se vocês entenderem isso aqui, que isso aqui é igual a arranjo, nunca mais tu erra nada. Ah, professor, e quando é que eu uso combinação? Combinação eu vou usar quando a ordem não importar. Agora, antes de ir embora, dá um like aí. Vamos para a próxima questão. Questão do ano 2023. Banca IBAD, inspetor penitenciário. Ou seja, isso é um tipo de questão que vocês vão sempre encontrar. Não adianta correr desse assunto. Eu já tive pânico, hoje eu não tenho mais. Então vamos lá. Fernanda foi a uma sorveteria e deseja comer 4 bolas de sorvete. Tá aqui, ó, 4 bolas de sorvete. Com sabores diferentes em qualquer ordem. Ó, guarda isso aqui, ó, sabores diferentes em qualquer ordem. Os sabores disponíveis são chocolate, morango, uva, creme, flocos, limão, maracujá e caramelo. O número total de possibilidades que poderá combinar as bolas de sorvete são de... Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui. Ela quer escolher 4 bolas. 4 bolas. Entre 8 sabores. Ela quer escolher 4 bolas entre 8 sabores. Se vocês observarem, vamos cair na mesma história. É arranjo, é combinação, é permutação. O que é que a gente vai usar aqui? E eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. Então veja. São 4 sabores. Vamos dizer que aqui é o primeiro, né? Tem o primeiro sabor, que é morango. O segundo sabor, vamos dizer aqui que é flocos. Vamos dizer que esse aqui é caramelo. E esse daqui é chocolate. A questão, ela enfatiza que os sabores podem ser em qualquer ordem. Para a menina lá, para Fernanda, se o sorvete tiver nessa sequência aqui, morango, flocos, caramelo e chocolate, é a mesma coisa de
chocolate em cima, depois caramelo, depois flocos, depois morango. Para ela, não faz diferença a sequência. Então, se eu tiver um sorvete que tenha morango, flocos, caramelo e chocolate, independe da sequência. Teve os 4 sabores, para ela é um evento. Agora, se ela dissesse que fazia diferença se mudasse a ordem, aí teríamos outra situação. Mas a situação que vamos tratar aqui é que não faz diferença a ordem. Se não faz diferença a ordem, vamos usar combinação. Combinação. Isso aqui não faz diferença a ordem. E a fórmula de combinação de NP é igual a N fatorial, N menos P fatorial. Ó, é a mesma fórmula de arranjo, só que eu tenho um P a mais multiplicando. Então vamos lá. Chegamos à conclusão que vamos usar combinação. Então vai ser o quê? Combinação de 8 em 4. 8 fatorial. 8 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Vou continuar aqui, vai dar o quê? 8. 4 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Aqui aprendemos que podemos cortar, né? 2 vezes 4 eu posso cortar aqui, né? Por 8. E esse 3 aqui, ó, eu corto aqui e fica 2. Então, eu vou ter o que aqui? Eu tenho 2 vezes 5 é 10, vezes 7, 70. Eu tenho 70 combinações. Setenta combinações em que a sequência não faz diferença. Ok, pessoal? Obrigado. Não se esquece, deixa o like e a gente vai para a próxima questão. Questão do ano de 2022. Banca CESP, antiga CESP, Sebrasp, banca temida por todos, né? Tá aqui, ó. Polícia Civil da Paraíba, técnico em perícia. A questão fala o seguinte, uma quadrilha especializada em roubo a bancos é composta por 5 homens. Ou seja, temos 5 homens aí. E ele fala que tem o chefe, o subchefe, o especialista em explosivo, o especialista em tecnologia, o especialista em arma. A polícia descobriu que a quadrilha faria um roubo e que seus membros estariam usando máscara em cores diferentes. As máscaras seriam preta, cinza, azul, verde e marrom. Mas não descobriu quem estaria usando qual máscara. Então, nesse caso, é possível distribuir as máscaras entre os membros da quadrilha de quantas formas distintas? Então é o seguinte, a quadrilha tem 5 homens. E eu tenho
5 máscaras. Perceba o seguinte. Quem não viu os outros vídeos, volta lá e vê. Quando a gente usa arranjo, combinação, e eu não falei de permutação ainda, vou falar agora. A gente só precisa saber as duas fórmulas, arranjo e combinação. Por quê? Porque a permutação é um caso do arranjo. Quando eu tenho um arranjo de NP, eu tenho a fórmula, né? N fatorial sobre N menos P fatorial. Quando N for igual a P, isso aqui, o arranjo de N, eu vou chamar em N, vai ser igual a N fatorial. Ou seja, é a permutação. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, eu tenho cinco indivíduos. Eu tenho um indivíduo A, eu tenho um indivíduo A, B, C, D, E. E eu tenho 5 máscaras. Vamos dizer que o primeiro indivíduo usou a máscara preta, o segundo usou a cinza, o terceiro usou a azul, o quarto usou a verde e o quinto usou a marrom. Então, A usou a P. Se eu inverter, dizer agora que o A vai usar a M, o B vai usar a P, o C vai usar a C, A, V. Isso aqui é um evento, isso aqui é outro evento, porque, veja, a ordem vai importar. A ordem vai importar. Se a ordem importa, é arranjo. O arranjo, como eu tenho 5 homem e 5 máscara, vai ser permutação, ou seja, permutação de 5. É igual a fatorial de 5, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 20, 60, 120. Isso aqui vai dar igual a 120 possibilidades. Se vocês não se convenceram que a permutação é um caso do arranjo, a gente faz aqui, ó. Arranjo de 5 em 5 é igual a 5 fatorial sobre 5 menos 5 fatorial. Isso aqui vai dar 5 fatorial sobre 0 fatorial. Fatorial de 0 é 1, então eu vou ter 5 fatorial sobre 1, que vai dar igual a 120. Então veja que toda a questão de análise combinatória é entender o seguinte: a ordem vai importar. Se importar, é arranjo, se não é combinação. A gente vai fazer mais questões aqui que vai sedimentar esse conhecimento aí para vocês. E antes de passar para a próxima, aperta aí, ó, o like. Questão 2023. Quadrix. Quadrix é a nova Sebrasp. É uma banca tão difícil quanto. Aqui foi uma prova para procurador jurídico. E ele diz o seguinte: quantos anagramas distintos da palavra machado tem início com uma consoante? Pessoal,
Questão de anagrama, a gente usa geralmente permutação. Como a palavra machado, primeiro a gente conta. Tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para fins didáticos, eu gosto de colocar para vocês entenderem. E nessa questão, para resolver, a primeira coisa que você tem que ver, que aqui não é aula de português, é aula de matemática. Eu acredito que quem está nessa aula sabe o que é uma consoante. Então, a gente tem a consoante, nessa palavra a gente tem M, a gente tem C, H e D. Quantas consoantes a gente tem? 4. Fechou? Então, vou colocar aqui, ó, M. Começando com M, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. 6 casinhas. Eu vou permutar 6 casinhas. Ou seja, permutação de isso aí, 6. Começando com M, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho permutação de 6 dividido, professor, dividido eu nunca vi, vai ver agora. Pessoal, seria a permutação de 6 somente se não tivesse letras repetidas. Só que eu tenho a letra A, ó, repetida aqui. Aí o que é que eu faço? Vê se isso não merece um like. Olha para mim. Eu divido pela permutação de 2. Então, começando com a letra M, eu tenho permutação de 6, porque eu vou ter 6 espaços. Verifico se eu tenho letra repetida e tem 2. Então, aí, nesse caso, eu coloco permutação de 2 para dividir e resolvo. Isso aqui vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1. E a gente chega aqui, corta e corta. A gente vai ter aqui, ó, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. Vezes 3, 360. Começando com a letra M, temos 360 possibilidades. Agora veja. Eu posso aqui começar com M ou, porque ele quer consoante, C ou H ou D. Se eu começar com a letra C, se vocês fizerem, vai dar a mesma coisa, ó, C, e eu vou permutar 6 letras. Como o A está repetido, eu vou dividir por permutação de 2. Então, começando com C, eu tenho 360 possibilidades. Começando com H, eu tenho 360 possibilidades. E começando com D, 360 possibilidades. E começando com M, 360. É por isso que na análise combinatória, quando a gente diz U, a gente soma. Quando a gente diz I, a gente multiplica. E tá aqui para vocês entenderem. Não é decorar não, é entender. Então, se eu somar 360 4 vezes, isso é a mesma coisa de 4 vezes 360, que vai dar 1440, né? Anagramas. Anagramas. Beleza, pessoal? Não vai embora não. Tem mais questões para você sedimentar o assunto. Fica aí, senão tu não passa no concurso não. Próxima questão.
Federal do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: em uma sala estão 6 rapazes e 5 moças. Quantas comissões podemos formar, sendo uma comissão tem que ter 3 rapazes e 2 moças? Linda essa questão. Por quê? E a gente já viu, quem não viu, volta lá atrás e vê. E significa multiplicação. E agora vamos separar quem entendeu a matéria de quem não entendeu. E vou te dar uma chance para tu aprender agora. Ele quer uma comissão com 3 rapazes. 1, 2, 3. E quantas moças? 2. 1, 2. Quem não aprendeu vai ter a chance de aprender agora. Eu vou dizer que eu tenho um rapaz A, um rapaz B e um rapaz C. Certo? O que é uma comissão? É um conjunto de pessoas. Então veja, A, B e C é a mesma coisa de C, B, A. Ou seja, uma comissão de 3 pessoas, eu, José e Maria, é a mesma coisa de Maria, José e eu. Então, toda vez que a ordem não importar, eu uso combinação. Uma dica que comissão começa com C e combinação também. Comissão geralmente é combinação. Por quê? É lógico, pô. A ordem não faz diferença. Então perceba que eu tenho 6 rapazes para combinar 3 a 3. Então, combinação de 6 em 3. E moças, eu vou ter 5 moças para se combinarem 2 a 2. 6, combinação de 5 moças, combinada 2 a 2. Certo? E aí? E aí tem o I, ó. I significa multiplicação. Professor, só isso, só isso. Aí você diz, por que não me conheceu antes? Mas vamos lá. 6 fatorial dividido, estou fazendo direto porque a fórmula de combinação, quem não viu, volta lá atrás. 6 menos 3 fatorial, 3 fatorial, vezes 5 fatorial, 5 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. A gente vai agora, ó. 6. Eu tenho 3 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olhando aqui, ó, primeiro termo. Aqui eu já vou cortar aqui, ó. E aqui 2 vezes 3 é 6. 5 vezes 4 aqui vai dar 20. Vezes 5 vezes 4 vezes 3. Que dá 2. Logo, resultado disso aqui, 20 vezes 10, isso é igual a 200 comissões. Tá aqui a resposta. Então, pessoal, comissões lembra combinação. Ok? E toda vez que tiver I, eu multiplico. Ou, na questão anterior, olhe lá, volte e veja
A gente soma. Lindo, né? Lindo. Vai embora não. Tem mais coisa para te aperrear aí. Vamos para a próxima questão. Questão da PUC Paraná. Quantos anagramas da palavra castelo? Dos anagramas da palavra castelo, quantos tem a vogal em ordem alfabética? As vogais em ordem alfabética. Quem está assistindo essa aula solta tem uma playlist completa com várias questões que já resolvemos. Então isso faz parte de uma sequência. Volta lá quem tiver dúvida. A primeira coisa que devemos observar é que anagrama a gente trabalha geralmente com permutação. Então vamos lá. A palavra castelo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Mas ele quer somente as vogais em ordem alfabética. Ou seja, vogais, como aqui é aula de matemática, não é de português, temos 3 A, temos E e temos O. Temos O. Por uma coincidência, já estão em ordem alfabética, não é? Porque o A vem primeiro, então A, E, O. Então perceba o seguinte, ele quer saber quantos anagramas tem com essas 3 letras juntas. Eu vou responder de uma forma bem didática, porque tem gente que ainda está começando no mundo da análise combinatória. Isso aqui, ó, A e O, eu trato como um único C. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou permutar as outras letras. Eu não tenho letra repetida, né? O C, o S, o T e o L não se repete. Então eu tenho o que aqui? Aqui eu tenho, nesse primeiro caso, eu tenho permutação de 4. Eu tenho 4 letras permutando entre si, que vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 24 possibilidades. Só que, e eu quero que vocês reflitam e observem um detalhe. Se vocês observarem, ó, eu posso colocar A, E, o A começando do segundo, né? Da segunda barra. Eu posso também colocar, ó, começando o A da terceira. Isso é uma possibilidade. Eu posso colocar o A, o E e o O começando dessa quarta barra. E por último, eu posso colocar o A, o E e o O começando daqui, ó, da quinta barra. Então, eu posso ter essa condição ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Eu posso ter essa condição 1, 2, 3, 4, 5. Toda vez que eu tenho ou, a gente soma. Então, para essa condição aqui, já é claro, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter permutação de 4 também. Para todas aqui vai ser permutação de 4. Então, aqui, ó, eu vou ter 24 possibilidades. Aqui, eu vou ter 24 possibilidades. 24 possibilidades. E 24 possibilidades, ó. Eu vou ter, então, 5 vezes 24. Ao invés de somar 24 5 vezes, eu vou ter 5 vezes 24. Isso aqui vai dar 120.
Então perceba que o ou faz com que a gente some e o i faz com que a gente multiplique. A gente já viu isso nas outras questões. Questão fácil. Fácil se vocês pensarem, raciocinando o que a questão pede. O que não pode é a pessoa ir fazer uma prova dessa e não souber o que é uma consoante e uma vogal. Vamos para a próxima e última. Uma questão da FUNESP. Ele diz: uma grande firma oferecerá aos seus funcionários 10 minicursos diferentes, dos quais 4 serão de informática. Ou seja, ele está dando 10, 4 é de informática. E 6 a gente não sabe, né? Porque são 10. 4 a gente sabe, 6 não sabe. Para obter o certificado, o funcionário tem que cursar 4 minicursos diferentes, sendo que exatamente 2 deles deverão ser de informática. Determine de quantas maneiras distintas um funcionário terá a liberdade de escolher os minicursos que não são de informática. Então, vamos resolver. Letra A. Na letra A temos o seguinte. Temos sabemos o seguinte, que ele tem 10 cursos a empresa oferece, 6 são outros e 4 é de informática. E para a pessoa ter o certificado, o funcionário ter, ele tem que ter 2 de informática. Esses 2 ele já tem. Ele pergunta qual a possibilidade de se escolher os cursos que não são de informática. Então, os outros vão estar aqui, ó. De 6 cursos, eu vou chamar outro 1 e outro 2. Dos 6 cursos, ele vai ter que escolher 2. Né? 2. Dos 6 vai escolher 2, porque 2 já são obrigatórios ser de informática. Só que a ordem aqui não vai fazer diferença. Por quê? Porque eu posso fazer o curso 2 e o 1, e o 1 e o 2. Ou seja, eu fiz um conjunto de curso que não vai fazer a ordem não vai fazer diferença. Entenderam? A ordem aqui não vai fazer diferença. Se eu fizer 1 e 2 é igual a 2 e 1, né? O1 e O2 é igual a O2 e O1. Ou seja, se a ordem não faz diferença, eu vou ter combinação de 6 cursos, que são os outros, 2 a 2. Isso aqui vai dar permutação de 6 sobre 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui vai dar, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 6 menos 2, 4, vezes 2 vezes 1. Vamos cortar aqui, ó. E aqui dá 3. Vamos ter 15 possibilidades. 15 maneiras distintas de escolher os outros cursos. Aí a letra B diz o seguinte: os 4 minicursos, de modo a obter um certificado. Quantas maneiras distintas, ele pode escolher os 4 de modo a obter o certificado. Então, a primeira coisa é, ele vai ter que fazer 2 cursos de informática e 2 cursos dos outros. Se é I, a gente está cansado de ver, isso aqui é multiplicação. Porque I, 2 de informática e 2 de outros cursos. Então aqui, ó, os cursos de informática I1 e I2, tanto faz a ordem, ele tem que fazer os dois. Se eu fizer I1 e I2, é a mesma coisa de I2 e I1, não faz diferença, então é combinação. Eu vou combinar os 4 cursos de informática
2 a 2. Então, quanto é combinação de 4, 2 a 2? Vai ser igual a 2, vai ser igual a 4 fatorial, 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, e cortando aqui, ó, eu vou ter 6. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Então, para escolher de informática, eu tenho 6 possibilidades. E para escolher dos outros cursos, eu vou ter 15. E para escolher os 4 minicursos de modo a obter o certificado, vai ser combinação de 6 em 2 vezes, porque tem um i aqui, ó, combinação de 4 em 2. Vai ser igual a 6 vezes 15, igual a 90. Letra B, 90. Então, pessoal, a gente finaliza aqui. Fizemos várias questões de análise combinatória. Eu espero que, se vocês resolverem, vocês lograrão êxito. Ou seja, chega em casa, olha as questões todinha. Antes de eu responder, vocês tentam responder. E depois disso, você vai numa plataforma dessa de concurso e tenta resolver tudinho. Porque isso cai em todas as provas. Não adianta temer esse assunto. Uma hora você vai ter que aprender. Já que vai ter que aprender, sente dor agora para depois sentir só alegria, feito eu estou sentindo hoje. Obrigado, pessoal, e até mais.